Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora são 11 horas e 35 minutos. Segunda-feira, mais uma semana começando, 9 de novembro. André Hart tirou umas férias. Vou ficar por aqui comandando o SBT Rio Grande. Veja agora, então, os destaques de hoje. Transferindo parte do problema. 9 presos perigosos são levados para presídios federais. Como foi a operação para mudar de endereço os principais líderes de facções aqui do estado? Sobraram socos e pontapés e faltaram máscaras. Você vai entender o que aconteceu nesse evento em Caxias do Sul, que terminou em briga generalizada. Mexeu com uma, mexeu com todas. Mulheres se unem em protestos contra abuso sexual e feminicídios. E no esporte, time espanhol demite treinador. E sabe quem é o alvo? Eduardo Cudê. Será que o treinador está de saída no meio do Campeonato Brasileiro? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Semana começando movimentada no esporte e também na área da segurança. Daqui a pouco você vai saber os detalhes de uma grande operação da polícia que, olha, acordou no susto muita gente na Grande Porto Alegre. Olha aí essa imagem aí, o carro da polícia arrebentando aí um portão. Isso aconteceu aqui na Grande Porto Alegre. Foram mais de 30 ordens judiciais cumpridas nessa manhã, após aí 14 meses de investigação. Uma operação que resultou na prisão de 12 pessoas que acabaram presas justamente pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Sempre ele, né? O tráfico de drogas. Então vai lá, pega uma aguinha, prepara ali o almoço, coloca uma água no feijão, porque já já o SBT Rio Grande está de volta. Olá a todos, fiquem agora com a Fabi e um recado da EVT Assessoria, né, Fabi? Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. E agora são 11 horas e 46 minutos. Vamos falar sobre a pandemia. Até porque a pandemia continua, né? Tem gente aí achando que já tem vacina, mas ó, não tem não. E o setor de serviços é disparado o mais impactado desde lá do início, em especial o setor de alimentação. E como os restaurantes, com buffet principalmente, né, o autosserviço, tiveram que se adaptar para manter o negócio funcionando durante a pandemia. É o que a gente vai saber e conhecer agora, de olho aí na tela. Em restaurantes de buffet livre, levar uma quentinha para casa ou para o trabalho já era uma tradição antes mesmo do isolamento social. Mas com o novo cenário, para não perder clientes, os empresários precisaram aprimorar o sistema de takeaway, o famoso para levar. O restaurante é um sistema de buffet de autosserviço e com a chegada da pandemia, o nosso faturamento ele caiu em 70% em questão de uma semana. E foi um baque para nós, começamos a pensar no que fazer, né? Daí nós começamos a trabalhar o meio-dia inicialmente no PEG leve e na teleentrega. Mas nem sempre é fácil ter clareza para repensar e entender que é preciso mudar nesse momento de pandemia.
Por isso, a ajuda de um especialista para encontrar novos caminhos facilita a vida do empresário e melhora a saúde da empresa. Ele deve procurar entender como o mercado está funcionando, como os consumidores estão se comportando, quais os outros formatos de venda, de relacionamento que ele não utilizava. O empresário tem que achar um momento para sentar nesse turbilhão e tentar enxergar possibilidades de incrementar o faturamento dele, de manter a empresa dele viva. Foi nesse cenário que o restaurante Sal e Pimenta resolveu investir e abrir a 70/30 Hamburgueria, como alternativa, oferecendo aos clientes mais opções de refeição em casa e à noite. Nós já tínhamos know-how no ramo da parte de hamburgueria, começamos a projetar ela para a partir de julho abrir a hamburgueria. A preocupação de muitos empresários pode aumentar quando se pensa em tradição. Vale a pena inovar ao incrementar os serviços depois de tantos anos de consolidação no mercado? Se a empresa ainda está viva, se ela ainda minimamente consegue honrar seus compromissos e principalmente se ela tem fluxo de caixa, ou seja, ela tem faturamento, se ela tem clientes ainda, eu acredito que ainda ela possa tentar buscar uma saída. Os empresários tiveram que usar muito a criatividade para se ressignificar nesse novo normal. Agora, 11h49, de olho nessa imagem. Olha só o que aconteceu lá em Caxias do Sul. Você vai ver daqui a pouco o que aconteceu nesse evento lá no pavilhão da Festa da Uva. Olha essa briga. Olha lá, tem um rapaz ali que cai dentro aí daquele carro, acaba caindo no chão, é pisoteado e daqui a pouco você vai saber o que gerou e como acabou essa briga generalizada. Um evento de carros lá de Caxias do Sul. Olha lá o rapaz, tá vendo ali que tem uma pessoa que está ali caída no chão? Ele foi pisoteado, foi um quebra-quebra, soco, pontapés para todos os lados e, além de tudo, aglomeração, né? Porque, olha, o que sobrou aí de pontapé e soco, faltou de máscara. Não tô vendo ninguém ali de máscara, acho que vocês também não. Olha lá, olha ali, ó, olha o rapaz de branco, ele vai, olha ali, tem um que arremessa uma cadeira e ele cai. Olha ali, ele bate a cabeça no capô do carro, cai sobre ali o motor, depois ele acaba desabando no chão. Daqui a pouco vocês vão saber todos os detalhes diretamente de Caxias do Sul com o Guilherme Pavanelli. Ah, e também tem informação do esporte. Tem mistério ali no Beira-Rio. Os nossos repórteres estão correndo, apurando as informações. Deixa eu ver com o Glauco Paza. Glauco, alguma informação já aí do Cudê? Sai, não sai? Os colorados estão ansiosos aí com essa informação bombástica, né? Que começa aí a semana. Sei que você tá apurando. Que coisa, né? Já tô sem bateria no celular, o Jeremias também tá correndo atrás da informação. Lu, a gente costuma dizer quando tem novidade em relação a técnico, é que nem papa, né? A fumaça branca. Só que neste caso, até o momento, é fumaça preta no Beira-Rio. Reunião da direção, possível saída, ou quase iminente saída do Eduardo Cudê. E quem seria o novo técnico do Internacional? O Cudê estaria trocando o Inter pelo Celta de Vigo. Mas como assim? O Cudê do time líder do Campeonato Brasileiro? Sim, acontece isso mesmo. Daqui a pouco a gente traz mais informações, afinal de contas, o que vai acontecer pelo lado vermelho do Rio Grande, Lu? Ninguém sabe ainda. Pois é, a pergunta que está no ar. Então, daqui a pouco, Glauco Paza, Jeremias Werneck trazem mais informações aí sobre essa dúvida que beira o Beira-Rio, né? Essa dúvida que beira o Beira-Rio ficou ótimo. E você aí de casa vai lá na nossa página no Facebook SBT RS Oficial. Participa da nossa interatividade e daqui a pouco mais informações. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre segurança? 9 presos perigosos de alta periculosidade aqui do Rio Grande do Sul foram levados na manhã de hoje para presídios federais. Tentativa para acalmar essa briga de facções, porque a gente sabe que eles estão presos, mas seguem liderando. Eles seguem trabalhando de dentro das celas. Ao vivo, o repórter Lucas Abate, que acompanha essa operação desde a madrugada, desde o início da transferência dos presos, né? E vai nos trazer mais detalhes sobre essa mudança aí de endereço desses 9 líderes, nesse momento 9, que foram então transferidos para outras cidades. Bom dia, Lucas!
bom dia, Lu, bom dia a todos que nos acompanham. E neste momento, esses criminosos estão em um avião da Polícia Federal indo para as penitenciárias de destino. Embarcaram não faz muito tempo aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, mas o destino ainda não foi informado, ainda não foi divulgado. São 9 criminosos considerados de alta periculosidade, alguns que inclusive já foram para penitenciárias federais e retornaram para o Rio Grande do Sul e agora estão sendo isolados novamente. Essa operação começou ainda na noite de ontem, por volta das 10 horas da noite. Algumas equipes já estavam nas ruas, retirando presos do presídio central, da penitenciária de alta segurança de Charqueadas e reunindo todos esses 9 na penitenciária modulada de Charqueadas, de onde saiu o comboio na madrugada. Agora, a gente vai conversar com o vice-governador e também secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Lu, que pode nos dar mais informações também, delegado? Eu sei que vocês estão evitando falar em nomes, mas o que a gente pode dizer do perfil desses criminosos? Com que tipo de crime que eles estão envolvidos e também se eles são membros de facções criminosas ou atuam de forma isolada? Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia a Lu Coleman, ao Glauco Paza, que está no estúdio. Enfim, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo no SBT Rio Grande. Realmente, iniciamos, como tu disse, no final da noite de ontem, a operação denominada Império da Lei 2. Nós tivemos a Império da Lei 1 lá no dia 3 de março deste ano, onde transferimos 18 indivíduos para o Sistema Penitenciário Federal. Estamos complementando aquele trabalho no dia de hoje com essas 9 novas transferências. Também tu informou aí já, o avião da Polícia Federal já decolou, já está indo ao destino final. Existe no Brasil 5 penitenciárias federais e o DPEM não repassa aos estados para qual delas, ou para quais delas esses pesos estão indo. Então, para nós, no Rio Grande do Sul, o importante é que essas lideranças, a partir desse momento, serão totalmente isoladas no Sistema Penitenciário Federal. Esse grupo de 9 presos que foram transferidos representam aí, 7 deles representam 3 organizações criminosas do nosso estado. E 2 deles não são faccionados, como se diz, não participam de organizações criminosas, mas são indivíduos de extrema periculosidade que praticavam extorsão mediante sequestro, roubo, dentre outros crimes, Isso se dá exatamente em razão de que o Sistema Penitenciário Federal foi criado exatamente para dar esse apoio aos estados e praticamente hoje todos os estados brasileiros se socorrem deste sistema para exatamente isolar os presos de maior periculosidade de cada estado. É o que acontece conosco aqui. Como é do conhecimento público, nós conseguimos aí reduzir praticamente todos os indicadores de criminalidade. O ano de 2019 foi o melhor ano da década em termos de criminalidade no estado, de indicadores de criminalidade. Iniciamos o 2020 com um grande desafio, que era manter este nível. E eu posso aqui afirmar a vocês que não só nós mantemos, como acentuamos mais. Mas durante o ano, nós estamos sempre monitorando, a inteligência trabalhando de maneira integrada, todas as polícias, e nós chegamos à seguinte conclusão: mesmo com a redução considerável dos homicídios, em torno de 2/3 deles, são praticados, são cometidos exatamente nessa guerra do submundo do crime, exatamente nessa disputa entre as ORCRIMs, entre as organizações criminosas. Então nós já dissemos e vamos reafirmar aqui, perante aqueles que estão nos assistindo, que o Estado do Rio Grande do Sul não vai admitir esse tipo de conduta. Muitas vezes a sociedade tem até um pensamento equivocado, a nosso juízo, a respeito disso, que pensa assim: não, mas estão se matando, são os bandidos, deixem eles se matarem. Mas não é assim, senão o Estado perde o controle. Secretário? E nós não vamos perder o controle. Então isso serve, Lu, como um recado a essas lideranças que permanecem aqui, que se não cessar isso, nós vamos continuar agindo dessa forma, recolhendo esses indivíduos do sistema federal. É importante eu dizer, por exemplo, que temos outros pedidos em andamento e há possibilidade até de que nesta ou na próxima semana
a gente faça uma nova transferência conforme for a decisão da Justiça Federal. Secretário, sim, Lu. Agora são 11 horas e 57 minutos. Vou só informar o pessoal que está chegando agora, ligando a TV nesse momento. Nós estamos noticiando aí uma grande operação que foi realizada, está sendo realizada nesta segunda-feira para transferência de presos muito perigosos que estavam aqui nos presídios do Rio Grande do Sul e estão sendo transferidos para presídios federais. Nós já tivemos uma outra operação muito semelhante ali em março. Agora, então, 9 presos transferidos. E há pouco nós estávamos rodando ali umas imagens muito interessantes. Aí, ó, você está vendo essas imagens que foram, na verdade, captadas por um helicóptero. Imagens que captam, na verdade, o calor. E aí elas foram acompanhando ali o comboio durante a transferência desses presos. Secretário, seguindo então a nossa entrevista, lá na operação de março, inclusive o Glauco Paza foi quem acompanhou, se eu não estou enganada, né? Lá em março, isso a mesmo. Transferência. 6 presos naquela época estariam, vamos dizer assim, aptos para fazerem, mas no fim a Justiça não concordou com essa transferência e foram agora, ou seja, estão entre esses 9, são presos de alta periculosidade que já deveriam ter sido transferidos lá em março, é isso? Sem dúvida alguma, é exatamente isso. 6 desses 9 que estão sendo transferidos no dia de hoje já deveriam ter sido transferidos lá atrás, no mês de março. No entanto, em razão de decisões judiciais que indeferiram aqueles pedidos, aquelas postulações naquele momento, né, nós tivemos que subsidiar as inteligências todas, subsidiando o recurso para o nosso Ministério Público. E aí, então, com essas novas informações, enfim, com esse novo produção de prova aí, nós conseguimos ter o ok, né, do Poder Judiciário. E é importante que eu diga, isso se dá em 2 esferas, né? Primeiramente no Poder Judiciário Estadual, e aí tem um segundo momento, que é o juiz federal corregedor do sistema penitenciário, que a União tem que aceitar esses presos, né? Então, por isso que muitas vezes demora mais do que o normal, porque tem que ter essa decisão judicial nessas 2 esferas do Estado e da União. Mas é exatamente isso que tu está colocando, Lu. 6 desses indivíduos que foram hoje já estavam naquela leva lá do mês de março deste ano. E outros 3 são presos novos. E temos ainda outros pedidos que já estão na esfera da União, é importante que eu diga, já foi superado a esfera judicial estadual e estamos só aguardando o deferimento, ou não, tomara que seja o deferimento, do juiz corregedor federal, para que a gente também possa recambiá-los aí para o sistema penitenciário federal. Secretário, o Glauco Paza, que acompanhou a primeira fase da operação, tem uma pergunta para o senhor. Secretário, boa tarde. A gente estava vendo com o senhor aqui... Boa tarde, Glauco. Tudo bem? A gente estava vendo a mecânica, né, que funciona das 2 instâncias, da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Agora, nós temos a possibilidade de um preso transferido voltar para o Rio Grande do Sul até no mesmo ano. Isso acontece. Há alguma coisa que o Estado pode fazer junto à União para esse preso não voltar tão cedo, pelo menos? Porque a gente sabe, um preso aqui dentro do sistema, ele pode estar comandando todo o crime de dentro da prisão, né? E tem essa pressão, né, para eles voltarem para o Rio Grande do Sul, né? Há essa possibilidade, embora tenha modificado a lei recentemente, e agora, num primeiro momento ao menos, eles devem ficar no mínimo 3 anos lá, recolhidos no sistema penitenciário federal. Isso, claro, dentro da normalidade. Mas é importante, Glauco, tu me dá a oportunidade aqui também de dizer, né, que nós estamos trabalhando, o secretário César Facioli, que é o secretário de Administração Penitenciária, junto com a sua equipe, junto com o superintendente da SUSEP, o César da Veiga, estão trabalhando em 2 questões que para nós são fundamentais. A primeira delas é requalificar a PASC, a nossa PASC, que tem o nome de Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e que já não guarda mais essas condições de alta segurança. Então, a primeira etapa desse trabalho que eles estão realizando é de nós retornarmos a PASC, a condição de alta segurança. E um segundo, mas aí, claro, um pouco mais distante, seria a construção de uma casa prisional de alta segurança no estado, uma casa aí para 100, 120
vagas, não mais do que isso, não haveria necessidade disso, né? Mas aí seria importante, por quê? Porque nós não dependeríamos de toda essa burocracia. Administrativamente até poderíamos fazer o isolamento, ao menos no primeiro momento, desses indivíduos, ou na PASC requalificada e ainda, quem sabe, nessa casa prisional nova. Então isso é algo que está sendo trabalhado nesse momento, sim, como disse pelo secretário César Facioli e sua equipe. Secretário, agora 12:02, olhando ali o relógio na tela. Para quem está ligando a TV agora, nós estamos falando sobre uma grande operação que acontece nesta segunda-feira. A Operação Império da Lei 2, a primeira fase foi lá em março. Uma operação para transferência de presos, aqueles presos perigosos que a gente sabe que acabam detidos e seguem liderando o crime, o tráfico de dentro da cela. Todo dia, praticamente, a gente noticia aqui no jornal algum crime, algum homicídio, alguma execução, algum caso de tráfico de drogas, alguma facção que acaba invadindo aí um condomínio popular. Sempre tem uma liderança que segue presa e continua comandando por trás das grades. Então, esse tipo de operação é muito importante. Em março foram 18 presos, né? Foram 18 transferências, é isso, Gal? Em março foram... Sim. Foram, né, secretário? 18 presos em março, agora mais 9. Sim, 18 presos em março. Mais 9 agora, 6 que deveriam já ter sido transferidos lá em março. Agora, então, esses 6 mais 3, o secretário Ranolfo Vieira está aqui ao vivo falando pra gente todas as informações, porque, como o senhor disse, né, há mais presos. O senhor tem como adiantar quantos aí estariam na lista que devem ser transferidos aí nos próximos meses, próximas semanas, secretário? Eu não tenho o número exato, mas talvez gire em torno deste número que nós isolamos hoje, né? Me parece que é em torno disso aí, um pouco menos talvez, seria aquilo que está para ser despachado pelo juiz corregedor federal, né? Ou seja, eles são transferidos, né, para presídios federais que estão em outros estados, e a gente sabe que quando os presos são transferidos é muito mais difícil, né, deles conseguirem aí fazer qualquer interferência no crime aqui do Rio Grande do Sul. Glauco, tem mais uma pergunta para o secretário? Você que acompanhou lá a primeira fase, eu lembro, inclusive, os presos estavam vendados. Hoje eu sei que houve maior restrição, né, para acompanhar ali o comboio. Mas toda eu sei que você segurança, acompanhou, né, bem ali, né? Toda a segurança, lá naquela operação a gente acompanhou o movimento dos helicópteros a todo momento. Há um sigilo muito grande, como nesse caso, o secretário já mencionou. Lei de abuso de autoridade também, né? Complicado. Tem a lei de abuso, exatamente. Mas o Lucas tem o nome de alguns, depois ele vai trazer para nós. Não, eu acho que era isso. Eu passo a bola para o Lucas, que deve ter alguma questão mais para pôr, e parabenizar por essa transferência, mas sempre lembrando que é paliativo, né? Isso que o secretário falou que seria o ideal. Cadeias sendo cadeias, para que os presos realmente paguem a pena e não fiquem interagindo com o ambiente externo. Lucas? Logo, vou seguir daqui, eu sei que o tempo do secretário é curto também, então, secretário, rapidamente, se puder explicar para quem não conhece bem o sistema prisional, a diferença, o que tem no sistema federal que a gente não consegue fazer aqui no Rio Grande do Sul? O presídio federal, ele em regra é um presídio de alta segurança, segurança máxima, extrema. Cada preso fica solitário numa cela, não tem visita, praticamente fica 22 horas recolhidos na cela, sem televisão, sem acesso à televisão, rádio, qualquer coisa, né? Então é um sistema diferenciado totalmente. É bloqueador de celular, não tem como ingressar com o celular. Eu vou dar um exemplo próprio, e que bom que aconteceu assim. Logo quando nós assumimos o governo, fui fazer uma visita no presídio federal de Brasília, lá na Papuda, né? E mesmo eu sendo vice-governador, lá na primeira portaria, no ingresso lá, eu já fui, e que coisa boa que foi assim, revistado, já tive que deixar meu celular, etc., para, como autoridade pública, ir lá conhecer o presídio. Depois dessa primeira revista, por assim dizer, deixando o telefone celular, eu passei por mais 4 ou 5, eu acho, até chegar no interior, propriamente dito, e conhecer, né, a Penitenciária Federal de Brasília. Então, é um método de trabalho, enfim, e lá é onde vão as lideranças, maiores lideranças do crime de todo o Brasil, e tem que ser assim. Eu quero aproveitar também esse momento para explicar, né, o Glauco lembrou da Operação Império da Lei 1,
Nós fizemos naquele momento via aérea, o traslado de charqueadas para a base aérea, e essa vez optamos por fazer por via rodoviária. Nós tínhamos aí não muito certo a condição climática da manhã. Então, por isso que fizemos bem cedo. Foi feito, iniciou o deslocamento do comboio por volta de 4 horas da manhã, 13h50, eu acho que eu cheguei em Charqueadas para acompanhar isso aí. Iniciou o comboio 4h10 e levou 45 minutos, muito rápido, né? Sem causar qualquer transtorno à chegada na nossa capital, e esses indivíduos já estavam no Salgado Filho. Essa vez também nós fizemos diferente, não utilizamos a base aérea, utilizamos o aeroporto Salgado Filho. Temos lá o batalhão de aviação da Brigada Militar, que serviu como base importante para toda essa operação, e mais ainda, com toda a segurança possível, utilizamos um helicóptero da Brigada Militar com imageamento aéreo, né? Então, acompanhando qualquer ação que pudesse acontecer contra o comboio, automaticamente, imediatamente seria detectada, e nós tínhamos todo um planejamento aí para que não pudesse ocorrer qualquer atentado contra esse comboio. E o importante agora é dizer que estamos todos, né, de parabéns, operação integrada, isso é uma outra questão importante. Todas as polícias estaduais, Ministério Público, Poder Judiciário, ainda a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, a própria ala 3 da Aeronáutica, que tem sede em Canoas, nos ajudou também no planejamento aéreo, enfim, todas as instituições emanadas. É uma ação do Estado no sentido amplo contra o crime organizado no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, secretário, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Parabéns, né, para a secretaria, para as polícias, Ministério Público, enfim, para todas as entidades aí de segurança envolvidas nessa grande operação aí, que transferiu 9 presos de alta periculosidade, muito perigosos, para presídios federais nesta segunda-feira. E assim que tiver mais uma fase, né, secretário, traga pra gente, venha ao vivo. O espaço está sempre aberto, porque a gente sabe o quanto isso impacta dentro da criminalidade, ou seja, é um impacto realmente, por isso que eles nunca gostam, né, de ir para os presídios federais. Eles sempre batalham para ficar aqui, continuando aí comandar o crime organizado de dentro dos presídios. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Né, Glauco? É um impacto que a gente sabe, Eu né? agradeço, muito grande. Eu agradeço mais uma vez, e os parabéns vai para os operadores de segurança pública que estavam lá na ponta fazendo a operação. Obrigado e um abraço a todos. Abraço, obrigada, secretário. Pois é, Lu, a gente vê que é um esforço, é uma operação que requer muito estudo. Agora, eu volto a repetir, é paliativo. Pois é. Você sabe, Lu, quando você tem um sofá na sala, que ele tá ruim de sentar, o estofamento tá todo, né, desgraçado, aí você vai sentar na cadeira que tem na frente da casa. Mas o problema continua, é o sofá que tá errado. Claro. É a cadeia que tem que ser melhorada. Senão, é muito custo, muito risco. E até quando vai isso aí, né? Pois é, eu lembro, agora eu não sei precisar o ano exatamente, Glauco, de uma outra fase aí dessas operações, porque não é de hoje, né, que a Secretaria de Segurança faz essas transferências de presos para as penitenciárias federais. E foi depois de uma batalha jurídica justamente para trazer de volta. Aí os advogados tentavam, o Ministério Público ia lá, barrava a transferência desses presos, porque eles justamente não querem sair do Estado. Eles sabem que, estando dentro aqui das penitenciárias, eles conseguem de alguma forma, né, continuar liderando, mandando, fazendo aí, desfazendo, mesmo atrás das grades. E ainda sob a segurança, entre aspas, né, de estar dentro de um presídio, ou seja, ali ele consegue trabalhar seguros. É o escritório que está vigiado. É uma hipocrisia, né, Glauco? Olha... Na verdade, se a gente for pensar, é um desgaste enorme, mas o que tinha que ser feito ainda não foi feito. Agora, 12:11, nós estamos falando sobre essa grande operação que acontece nesta segunda-feira de transferência de presos muito perigosos que estavam dentro de presídios aqui do Rio Grande do Sul e que foram, então, transferidos para outros estados, para penitenciárias federais de segurança máxima. Você confere os detalhes agora. Agora nós vamos mudar, na verdade, de assunto. Vamos falar sobre uma operação que aconteceu aqui na região metropolitana. Pois é, vamos seguir falando aí de
polícia, né? Porque hoje foi dia de acordar traficante no susto. Não foi na campanha não, ó. Foi arrebentando mesmo o portão. Olha essa imagem ali, a viatura da polícia arrancando o portão dessa casa. Olha essa cena, foi assim, ó, que o pessoal aí de bem, entre aspas, claro que não, foi acordado nesta segunda-feira na região de Guaíba. E o trabalho da polícia rendeu, viu? 12 presos, 12 pessoas foram presas, mais de 30 ordens judiciais. Glauco Paz aí tem mais informações. A gente foi lá dos presos transferidos para os presídios federais, agora voltamos aqui para os presos que estão indo para os presídios aqui do estado, né, Glauco? Pois é, mas o assunto presídio, quem devia estar dentro e não está, acaba saindo, fica sempre em voga. A gente já explica isso aí. Agora não deve ser nada bom, né? Ser acordado com o seu portão assim, né? Mas é o que a polícia tem que fazer. Afinal de contas, estes criminosos estão na lista chamada Lista Negra. A investigação começou em agosto do ano passado. 2 indivíduos foram presos por tráfico de drogas e mais 2 adolescentes foram apreendidos no bairro Bonfim. Em setembro deste ano, mais um homem foi preso. Segundo a polícia, ele seria um dos chefes do tráfico na região. E mesmo assim, com o líder preso, o grupo continuava atuando. É aquilo que a gente fala, né, Lu? De novo, como eu disse, todo dia a gente noticia isso, todo dia. Mais um exemplo apenas. E aí o que acontece, ó? Além de vender drogas, o grupo também roubava lojas de Guaíba. É a questão de manter financeiramente. A lavagem, né, de dinheiro, né? Precisa, né? O centro financeiro das organizações que a gente tanto fala aqui, né? Precisa dessa grana alheia. E aí o seguinte, a polícia deflagrou a fase 2 da Operação Senhor do Bonfim, que é o nome dessa operação aí. Alvos são familiares desse grupo que comanda o tráfico no bairro e também os que atuam como distribuidores da droga. Aquela estratificação é como se fosse uma empresa, alguns presos já cumprem pena e usam tornozeleira eletrônica, Lu. Os caras têm ficha assim, ó, para mais de metro. Sim. Mas continuam lá, como se nada estivesse acontecendo, continuam trabalhando, coordenando a gestão do tráfico, da venda, do varejo, porque tem lá aqueles que vendem, né, no ponto. Bom, o que aconteceu então foi essa grande operação com 101 policiais que participaram, 12 presos até o momento, mas a delegada de Guaíba afirma que a investigação continua, ou seja, teremos possivelmente mais informações a respeito de presos e material apreendido, né? E mais aí, então, né, uma situação aí de um grupo organizado, enfim, uma facção liderada por um preso que segue atrás das grades, comandando, liderando, ordenando. Vamos mudar então um pouquinho de assunto, sair da polícia? Vamos respirar um pouquinho? Roda a vinheta. Glauco Paz, semaninha, hein? Meu Deus! Olha, os colorados aí estão angustiados. Coração tá assim, ó, tá a milhão. Afinal, olha, Eduardo Cudê sai ou não sai? Que história é essa, hein? Me responde, Lu, se você conseguir, tem uma bola de cristal. Bom, mas vocês têm fontes e eu sei que, ó, o telefone aí tá bombando. Vocês estão ali, ó, só no WhatsApp, na ligação. Ixi, e como, viu? Agora, eu te pergunto o seguinte, Lu. Se alguém de Marte chegasse no planeta Terra agora, alguém de Marte, como é que seria um marciano aqui? Será anteninha, verdinho? Sei lá, vamos imaginar, tá? Chega e olha na tabela. Inter, líder do Campeonato Brasileiro. Técnico do Inter, Cudê, saindo do Inter. Não, tem alguma coisa errada. Me explica Só pode isso. ter. Me explica Olha isso. as informações que a gente está mostrando aí na tela. Tem gente já dando como oficial Eduardo Cudê lá no Celta de Vigo, da Espanha. Que, aliás, é uma conversa antiga. E aí? Bom, ele não foi antes porque disse que não poderia ir. Tinha um compromisso com o Inter, o Celta, né? A gente já vai ver o que falou o Eduardo Cudê. Só que me parece que agora está sacramentado. Pois é, né, Glauco? Mas não tem contrato, não tem multa. Tem contrato. A gente sabe, né, que o futebol, ele é embasado em contrato. Tem né? contrato, tem multa, só que nós estamos falando de um time da Europa que trabalha, né, logicamente com outra moeda e aí teria condições de pagar essa multa de 14 milhões de reais. Esta é a multa para liberar o Eduardo Cudê. Só que o Inter não está querendo liberar o Cudê. E o Cudê não está querendo ficar. Criado o impasse. Me parece, essa informação, que o Inter
está tentando ver como fica o pagamento dessa multa aí. Mas o Kudê já teria acertado o seu contrato com o Celta de Vigo. Então é uma questão aí realmente de detalhes e de tempo. Olha só, a gente perguntou para você que está em casa, né, torcedor, não só de Inter, tem muito gremista de olho, Lu. Tem sim. A grama do vizinho, sabe aquela? Ou tá bem melhor, ou tá bem pior, mas todo mundo olha. A gente perguntou sobre essa saída do Kudê, né? E tem várias manifestações, entre elas o Pedro Delvin, que disse o seguinte, ó. Ele foi pro Celta de Vigo porque avisaram que lá não tem Grenal. Olha o que é a corneta do torcedor, hein? Hã? Será que é colorado? Olha o que diz o Marco Selva. Vai trocar o Inter por um time que não tem dinheiro nem para pagar a quebra de contrato. Esse é um assunto que está em voga, como pagar a multa. E aí tem também Antônio e Juliana, que diz o seguinte, vai tarde já, tchau. Tem torcedor que não quer mesmo o Kudê. Olha aqui, ó, Jeremias na tela chegando aqui, cheio de informações. Eu sei que ele atrasou um pouquinho a entrada, porque, ó, tava ali, ó, pegando as informações de última hora. Não. Boa tarde, Jeremias, meio-dia e 18 já, e quero saber qual é a novidade. A gente tá aqui Eu tenho informação aqui, Lu. Eu tenho informação que ele acabou de subir com o Todinho. O Todinho é o cachorrinho dele que ele leva pra fazer xixi, né? E por isso que ele atrasou. Sim, dito isto... Eu sei que ele tava ali no telefone. E o celular no outro, ó. Dito isto, Jeremias, o que tá acontecendo no Reino Colorado, hein? Glauco, Lu, todo mundo que tá com a gente, boa tarde já. O Inter tá tendo uma reunião agora no Beira-Rio e o Inter tá acertando esses últimos detalhes. O Kudê ontem à noite chegou e avisou que quer ir pro Celta de Vigo. Eu tava ouvindo, o Glauco colocou, tem uma multa para pagar. Essa multa já diminuiu o valor, são menos de 10 milhões de reais. Isso pro Glauco, ele gasta no final de semana na Serra, né? Mas para nós, Lu, é bastante coisa. E o Celta não tem dinheiro para pagar isso. O Celta não tem esse dinheiro, Lu. Então, o que os espanhóis estão fazendo? Estão dizendo pro Eduardo Kudê chegar aqui e dar um jeito de se acertar com o Inter. Muitos colorados se perguntando, mas por que o Kudê vai trocar o Inter, que é líder do Campeonato Brasileiro, pelo Celta, que é 17º colocado no Campeonato Espanhol, Glauco? Não, e outra, Jeremias, me desculpa aqui, ó, é crise técnica e crise financeira. E o Inter não é um Fusca, porque ele trocaria, mesmo que fosse um Fusca turbinado, pelo Celta, que tá ruim das pernas. Celtinha, né? Entendi. Jeremias, meio-dia 19, vamos falar pro pessoal que tá ligando aí a TV, nós estamos falando sobre a possível saída de Eduardo Kudê ali do Beira-Rio, do Internacional. Olha, informações quentinhas com Glauco Paza, Jeremias Werneck. E, na verdade, é uma situação que a qualquer momento pode vir uma nova informação, né? Tá tudo acontecendo nesse momento. Então, o jornal vai até a 1h da tarde e a qualquer momento a gente pode ter aí uma notícia bombástica, né, Jeremias? A situação é a seguinte, Lu. Ele já disse que quer sair, ele já falou pro Inter que quer sair agora. Não é no final do ano, não. Quer sair agora. E aí, Glauco, o Inter tá tentando fazer ele mudar de ideia, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Porque ele tá desgostoso pela falta de reforços, ele já pediu isso várias vezes, né, Glauco? Ele tá desgostoso pelas promessas que não foram cumpridas pelo Inter quando ele foi contratado e pelas eleições que o Inter vai ter pela frente. O Inter tem eleições e que deve mudar toda a direção, Lu. Então, esses 3 pontos pesam mais do que a situação do Celta. Eu falei com uma pessoa do Inter, tá? Hoje de manhã cedo. E essa pessoa já tá falando assim, em tom quase irreversível. Ele vai embora e lá ele vai ficar perto de um Atlético de Madrid para depois assumir o Atlético de Madrid, que é um clube maior do que o Celta, né? Com quem eu falei no Inter, já tá meio assim, ó, ele saiu, ele vai embora. Mas claro que os dirigentes ainda estão tentando mudar esse cenário, porque, Glauco, daqui a algumas semanas, o Inter vai jogar contra o Boca na Libertadores, Glauco. Não, o momento e tem Copa do Brasil, quer dizer... Quarta-feira tem Copa do Brasil, momento de definições. Agora eu também conversei com algumas pessoas, ó, o passivo do Kudê não ganhou o Grenal, tá insistindo com o Musto, tem gente que não aguenta mais. Agora o ativo do Kudê, o time é líder do campeonato, tem um padrão de jogo. Muita gente está jogando porque o Kudê, pelo seu sistema de jogo, que imprimiu no Internacional, favoreceu esses jogadores. Bom, vamos mostrar aqui um pouquinho o seguinte, ó, desempenho do Kudê no Internacional. Como eu disse, não ganhou Grenal. Isso, para nós aqui da aldeia, é um negócio terrível. Pesa muito. Muito ruim, né?
ele tem 65% de aproveitamento, né? 61, perdão. 46 jogos, 24 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. 61,5%. Em Grenais, aí, isso pesa muito. 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Nenhuma vitória, né? A informação também é que ele teria pedido 4 jogadores de reforços, né? Recebeu um que ele não tinha pedido. O Inter, a gente sabe que falta din-din, né? Falta dinheiro. Então, essa briga interna política estaria contaminando o vestiário e, por isso, o Cudê, estaria pedindo o chapéu. O melhor jogador, até brinquei hoje de manhã, continua sendo o secador. O Inter é líder. Tá, agora me o Atlético ganhou do Flamengo. Se ele não quer mais ficar, já disse aí em alto e bom tom que quer ir e quer ir agora, como é que fica o clima, hein, Jeremias? Aí que tá. Esse negócio da multa, o cara vai se separar, a mulher vai se separar do homem, aí vão discutir quem é que fica com o sofá, quem é que fica com a TV. O cachorro. A moda agora é discutir quem fica com o cachorro. Acabou o relacionamento. Ele disse que quer sair, entende? Então o valor da multa agora, assim, se vai receber e tem outra, vista, né, se vai receber parcelado. Tem outra, o jogo de ontem, 2-2, tá? Mostrou as fragilidades defensivas do Inter de novo. Tem gente questionando isso pelo esquema de jogo, há pouca cobertura. O sistema defensivo está desprotegido. O Inter chegou a fazer 1-0, depois 2-1 e cedeu o empate numa bola aérea para variar. 2-2 contra o Curitiba, que convenhamos, né? A posição do Curitiba sempre foi de lutar mais para não cair do que para almejar alguma coisa, né, Jeremias? Bom, aqui, Glauco, essa pessoa com que eu falei, tá, Lu, me disse o seguinte, essa história de que ontem foi a gota d'água, esse empate com o Curitiba é que fez virar o coxo, não é verdade, tá? O Cudê já vem sendo assediado por esse time espanhol há algumas semanas. E aí ontem o que aconteceu foi que ele disse, eu tenho a proposta, eu quero ir. Mas não foi o resultado de ontem que levou a isso, né? Até porque ele pensaria mais do que 24 horas para jogar para cima uma liderança do Campeonato Brasileiro, oitavas de final de Copa Libertadores e quartas de final de Copa do Brasil, né? Agora eu tenho uma sugestão, pega o outro gringo, o D'Alessandro, bota lá, se é para final de temporada. Bom, mas olha só, o Cudê, ele tinha falado que não ia lidar com uma possível transferência para o Celta de Vigo. Mas presta atenção na declaração inteira. Nada, es un club en el cual he jugado y conozco bien, pero más allá de eso no puedo decir nada. No porque Celta tiene un entrenador. E aí mudou tudo porque o Celta hoje anunciou que o técnico saiu. Ou seja, mudou o discurso agora, muito provavelmente, tá? O fato, Jeremias, Lu, é que o Inter é líder e mesmo com a liderança tem uma crise para contornar. Do outro lado, do lado azul, Jeremias parece que decolou, o Grêmio venceu o Fluminense no Rio de Janeiro, 1-0. E aí aquilo que o Renato falou, será que vai acontecer? Não sei. O fato é que o Grêmio já está bem mais para cima na tabela, 8º lugar, vitória de 1-0, gol do PP. E agora é esperar os próximos capítulos, seu Jeremias Werneck e dona Luciane Coleman. Pois é, a gente aguarda então os próximos capítulos. Obrigada, Glauco, obrigada, Jeremias. Que agora, vamos dar uma paradinha. Quero que você fique agora com um recado do André Har. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose, doença grave que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e dores nas juntas. Por isso você precisa de um cálcio mais potente. Você precisa de I9 Cálcio DKM. O I9 Cálcio DKM são comprimidos mastigáveis que possuem fórmula inovadora e têm ação imediata. Por isso, age até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. I9 Cálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois, além de cálcio, ele possui vitamina D, K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios comuns, que são enormes e difíceis de engolir. Chegou I9 Cálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio. Mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. I9 Cálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. I9 Cálcio DKM, a inovação do cálcio.
Vamos subir a serra, então? Porque, olha só, uma briga generalizada aconteceu num evento, num pavilhão de eventos, né? Acontecia ali um evento de carros. Isso aconteceu no domingo, pavilhão da Festa da Uva. E o Guilherme Fadanelli está lá no local, exatamente onde aconteceu esse quebra-quebra, essa confusão. Que pancadaria, Guilherme. E a gente vê ali, ó, voou, pontapé, soco pra tudo quanto era lado. Tem um rapaz que ficou caído e faltou máscara, né? Boa tarde, Gui. Oi, Lu, boa tarde. Pois é, as imagens que a gente está vendo agora impressionam. Vamos lá. Primeiro, 2 homens aparecem partindo para cima de um outro que usa camiseta branca. Ele é encurralado em frente ao carro que está com o capô aberto. A partir daí, começam as agressões. São chutes, socos e pontapés. Outros frequentadores se juntam na briga e passam a agredir o jovem que já está no chão. Algumas pessoas até tentam apartar a briga, que aconteceu durante a exposição de fatos que acontecia na tarde aqui no pavilhão do Parque de Eventos da Festa da Uva. Os frequentadores, como você disse, deveriam usar máscara, mas como a gente vê nas imagens, a maioria estava sem o acessório. De acordo com os organizadores, 1.500 pessoas participaram do evento, o que representa aí 30% da capacidade do espaço, respeitando, então, os protocolos de segurança. Poxa, polícia... 1.500 pessoas já tem vacina, né, Fadanelli? Pois é, por mais que seja grande aqui o espaço, Lu, 1.500 pessoas é muita gente. Eu conversei agora há pouquinho com pessoas que estavam aqui ontem, trabalhando em outro evento que está sendo montado aqui na Festa da Uva e disseram que ficaram impressionados com a movimentação, gente fazendo churrasco, desrespeitando as normas de distanciamento, ou seja, parece que realmente a vacina chegou, né? Que barbaridade. Agora, temos aí a questão da polícia que está investigando, Lu, toda essa confusão, e uma das hipóteses trabalhadas é que a briga tenha relação com a disputa pelo tráfico de drogas aqui na cidade. Mais uma vez, Lu, o tráfico colocando medo na população. Gui e Glauco, a gente vem acompanhando, inclusive, né, outubro foi aí o mês mais violento aí na Serra, foram mais de 20 homicídios, né? E justamente briga de facções, o que o governo vem tentando aí apartar, transferindo nessa grande operação que a gente mostrou ao longo do jornal, e a gente vai voltar logo mais a conversar com o Lucas Abate, a transferência dos grandes presos, presos perigosos, líderes de facções que estão indo para bem longe, mudando aí de endereço, indo para presídios federais e que justamente deve ter relação com essas brigas, né, na Serra. A Serra nunca foi tão violenta assim, né, Guilherme? Olha que horror o que foi esse mês de outubro. Pois é, a gente teve aí 24 homicídios no mês de outubro, foi o recorde do ano aqui em Caxias. Agora, a gente tem uma sensação maior, pelo menos de segurança, nesse mês de novembro, Lu, porque a gente mostrou no SBT Rio Grande semana passada os policiais que vieram reforçar aqui na Serra. Então, pelo menos nas ruas da cidade, a gente está vendo bem mais policiais. Agora, aqui era um evento fechado, um evento privado, e aí, né, Lu, fica a cargo dos organizadores também, de quem cedeu o espaço, né? Tem uma série de questões aí quando se trata de evento privado que a gente, né, tem que observar. Olha essa imagem aqui, Glauco. Olha só, deixa eu pedir ali só para eles rodarem aqui a imagem. Olha essa imagem, ele voa para dentro do carro. Ele bate aqui no capô. Tomara que esse motor, meu Deus, ele tenha estado frio, tá? Ele vem aqui correndo, aí voa uma cadeira. Não sei se eles podem voltar ali pra gente mostrar aqui esse detalhe. Porque vem ali um de camiseta branca ali, ó. Aqui tá o rapaz que vai apanhar, ó. Aí vem um aqui e vai jogar uma cadeira, olha ali. Aí ele consegue se desvencilhar. Daqui a pouco ele cai, olha aqui, ó. Ele bate aqui no capô e cai ali em cima daquele motor. E aí começa, né? Esse quebra-quebra, que barbaridade. Tá certo? Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando aí a situação da Serra. Agora vamos mudar de assunto, na verdade. Vamos seguir falando em segurança, né? A gente vai ver agora como é que foi essa operação tão complexa para levar os presos de alta periculosidade para fora do estado. A reportagem é do Lucas Abate. No comboio, 9 dos criminosos mais perigosos do Rio Grande do Sul. Entre eles, Nenê, Bira e Jura. Bandidos que, de dentro da cadeia, seguiam planejando e ordenando crimes para o lado de fora. A operação sigilosa começou às 10 horas da noite de domingo.
4h15 da madrugada, todos os criminosos saíram aqui da penitenciária modulada de Charqueadas. Alguns estavam na PASC, outros também no Presídio Central, mas todos foram reunidos aqui. Por terra, os criminosos foram escoltados pela RS 401 e BR 290. Pelo ar, o helicóptero da Brigada Militar usava uma câmera térmica para antecipar qualquer tentativa de resgate. Em cerca de 40 minutos, todos chegaram ao aeroporto Salgado Filho em segurança. É um aviso pedagógico para que as facções saibam quem manda no estado do Rio Grande do Sul. São as forças de segurança, é todo o sistema de justiça criminal aqui envolvido. Essa é a terceira grande transferência de presos. A primeira, em 2017, isolou 27 detentos. Em março deste ano, mais 18 foram transferidos. E desta vez, entre os 9, 6 que o Ministério Público já havia tentado isolar no início do ano, mas não conseguiu autorização da Justiça. Até como estratégia, tivemos um indeferimento daquelas transferências, nós aguardamos a realização da operação e só depois nós recorremos à instância superior, revisando todos os argumentos, especialmente a periculosidade daqueles presos e a situação de liderança daqueles presos. No momento, transferir é a única forma de separar as lideranças. A PASC é de alta segurança só no nome, mas a promessa do governo é resolver essa situação em breve. Exatamente dessa requalificação da PASC, que nós podemos retomá-la a sua função e utilização como um presídio de segurança máxima. Está lançando mão do modelo que temos hoje. Agora são 12h33. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a Operação Império da Lei 2, segunda fase dessa grande operação de transferência de presos que estão detidos em presídios aqui estaduais e agora estão indo para bem longe, mudando de endereço, indo para presídios federais de segurança máxima. E quem acompanhou toda essa operação desde a madrugada foi o nosso repórter Lucas Abate, que volta a conversar aqui com a gente. A gente sabe que a secretaria, né, Lucas, não divulga os nomes. Infelizmente, agora tem essa lei de abuso de autoridade em vigor desde o início do ano. Complicou muito o nosso trabalho. A gente, às vezes, tem que fazer um trabalho de apuração ainda maior para descobrir quem são os presos. Pois é, mas o Lucas sabe quem são aí, pelo menos eu sei uns 3, né, Lucas? A gente já sabe o nome desses traficantes que foram transferidos, né? Isso, Lu, e os 3 mais perigosos, a gente tem um nome e também um breve currículo criminoso deles. Um deles é o Birajara da Silva Barbosa, conhecido como Bira. É um criminoso que está envolvido em vários crimes, entre eles um assassinato dentro da penitenciária de alta segurança de Charqueadas contra outro traficante, o traficante Terel. O Bira é um caso que ele já foi transferido 2 vezes para a penitenciária federal. Lá em 2017, na Operação Pulso Firme, voltou, depois em outra oportunidade foi novamente, voltou e agora pela 3ª vez está sendo transferido para a penitenciária federal. O segundo é também um velho conhecido, é um traficante que comanda a região do Campo da Tuca, o Juraci Oliveira da Silva, também investigado por vários crimes e de destaque a morte do ex-vice-presidente do CREMERS, Dr. Marco Antônio Becker, em 2008. É investigado, responde por esse crime também, entre outros delitos envolvendo tráfico de drogas, e também foi o responsável por, há um tempo atrás, organizar uma grande churrascada na penitenciária de alta segurança. E o terceiro, Lu, é alguém que a gente sempre fala por aqui, falamos ao longo da última semana, porque ele foi alvo também daquela operação, da grande operação da Polícia Federal, e a gente destacava que na cela dele, na PASC, ele montou inclusive uma central de games, montou todo um esquema para jogar videogame. É o Fabrício Santos da Silva, o Nenê. E aí a gente vai lembrar que o Nenê, há pouco tempo atrás, estava foragido. Ele, no início do ano, por causa da pandemia, recebeu a liberdade. Pouco tempo depois, rompeu a tornozeleira e foi preso novamente no meio do ano no Paraguai. O Nenê é aquele que está envolvido também na construção do túnel do Presídio Central. É considerado o organizador que investiu mais de R$1 milhão para construir aquele túnel, uma tentativa de fuga em massa que foi frustrada pela polícia, mas o Nenê é um dos envolvidos e agora também está sendo levado para uma penitenciária federal.
Então, chama a atenção o caso do Nenê específico, porque era um criminoso que até pouco tempo atrás ganhou o direito de voltar às ruas, foragiu, foi preso novamente e agora está sendo isolado. E como destacou o secretário de Segurança, também vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o isolamento é levado ao pé da letra, Lu. Eles ficam em uma cela pequena, sem contato com outros presos e sem qualquer tipo de contato com o mundo exterior, tem bloqueador de sinal, então é uma forma de sufocar essas lideranças. Essas pessoas são pessoas que de dentro do presídio comandavam, ordenavam crimes, execuções, faziam a estrutura financeira dessas quadrilhas e agora na penitenciária federal essas lideranças se perdem. Eles não conseguem mais controlar os crimes do lado de dentro e por isso a importância dessa operação. A terceira, em março, 18 foram transferidos. E também, em 2017, a primeira grande operação que transferiu 27 presos. Muitos voltaram, foram novamente, como a gente disse mesmo, o caso do próprio Bira, que agora novamente está sendo isolado. Pois é, né? Ô, Glauco, a gente estava comentando aqui, será que o Nenê levou aí o videogame? Porque semana passada a gente mostrou aquela operação da Polícia Federal, né? Que, na verdade, prendeu vários integrantes aí de uma quadrilha envolvida, uma das grandes facções aí do crime aqui do Rio Grande do Sul, que já está atuando até no tráfico internacional de drogas, que trazia a cocaína do Paraguai aqui para o Vale dos Sinos, movimentou em um ano em mais de 140 milhões de reais. E o líder quem era? Quem era? Adivinha, o adivinha. Nenê aí preso, olha aí. É. Agora tá lá dentro, ó, tá lá naquele jatinho, viajando para bem longe. E a gente tem que correr atrás deles como a polícia. Aliás, parabéns ao Lucas Abate, completando 10 horas de cobertura nessa importante ação, né, de transferência. Aliás, o Lucas sempre nos trazendo informações preciosas sobre o campo da segurança. Agora, eu fico impressionado. É um fazendo churrasco, o outro jogando videogame. Eu tô chegando à conclusão que às vezes dentro da cela tá melhor do que aqui, né? Ô, Glauco, deixa a gente mostrar um pouquinho para as pessoas, explicar o que são essas imagens aí, ó, que a gente está rodando. São imagens captadas por uma câmera que, na verdade, ela capta pelo calor do corpo. Então, por isso que são imagens diferentes, são imagens feitas por um helicóptero que acompanhou o comboio desses presos, né? Enquanto eles eram transferidos lá dos presídios, da PASC, do Central, até ali o aeroporto Salgado Filho. Dessa vez foi por terra, né? Esse comboio lá em março eles foram via aéreo, eles foram sendo levados por helicóptero e dessa vez então eles tiveram o monitoramento desse helicóptero aí, dessa câmera que ia captando pelo calor do corpo porque mesmo, é o escuro, né? Exato, é tudo escuro, né? Isso, não tinha amanhecido ainda, né, Ô, Glauco, eu sei que o Lucas tem uma informação, porque a gente sabe que esse tipo de operação movimenta muito a segurança, gera um certo temor, porque, querendo ou não, são presos de alta periculosidade, são presos muito perigosos, né? Movimentam muito dinheiro e a gente sabe que as facções ficam de olho. Então, tem reflexo, inclusive, no policiamento, né, Lucas? Isso. Lu, só antes para acrescentar uma informação sobre esse helicóptero, a importância dele, porque aquele trecho de charqueadas até chegar na BR-290 é uma rodovia de pista simples, escura e com mato dos dois lados. Então, para impedir que algum grupo permanecesse escondido nesse mato, esse helicóptero verificava com essa câmera de calor para ver se não tinha ninguém e antecipar qualquer tipo de resgate. Mas, de fato, quem está circulando hoje por Porto Alegre, região metropolitana, também a Serra Gaúcha, está anotando um reforço no policiamento. Mais viaturas espalhadas pela cidade, o batalhão de choque, que é um batalhão especializado nesse tipo de confronto, de reforço, de segurança, esses policiais estão espalhados porque, claro, se tem um temor de que possa haver uma represália, algum tipo de manifestação desses criminosos, de um contra-ataque, porque é um duro golpe nessas quadrilhas. Então, por isso, esse reforço na segurança, uma medida que foi tomada nas outras duas vezes também e não está sendo diferente até agora. A boa notícia é que nas duas últimas transferências, os dias seguintes foram tranquilos e hoje também, que a gente tem informação, nenhum tipo de ataque, de atentado por essas facções criminosas, Lu. Lucas, o secretário ali de segurança, né, o Ranolfo Vieira, mais no início do jornal, ele comentou sobre a mudança na PASC, né? A PASC, que é a penitenciária a princípio de alta segurança, mas que lá em 2015
logo após, se eu não me engano, a morte do Terel, né, que foi ali no refeitório da PASC, ali em Charqueadas, ela perdeu o status de alta segurança. Ela passou a ser considerada, apesar do nome não mudar, de PASC, baixa segurança. Média segurança, né? Média. A gente sabe que é baixa, né? Porque o próprio Nenê, hoje que foi transferido, estava envolvido na facção, né? Que a gente noticiou semana passada, que movimentava milhões, e ele jogava videogame, comandava, liderava as apostas ali para a lavagem do dinheiro do tráfico. Lucas, então, tem a previsão agora, com essa transferência, de repente voltarmos a ter, então, uma penitenciária de alta segurança aqui? É o projeto do governo, é um projeto que está, segundo a Secretaria de Segurança, já na mesa do governador, de requalificar a PASC para torná-la novamente penitenciária de alta segurança. O que a gente tem de informações entre os projetos para fazer isso, o bloqueador de sinal, que hoje só existe na penitenciária de Canoas, nenhuma outra cadeia do Rio Grande do Sul tem bloqueador de sinal. Então, a expectativa é colocar esse bloqueador de sinal na penitenciária de alta segurança para torná-la efetivamente de alta segurança. Mas isso, Lu, é só uma parte desse plano. O governo quer também construir um presídio pequeno, como eles chamam. Um presídio, de repente, para 100 presos, mas que vai ter o regime diferenciado. Vai ser um regime muito parecido com o sistema federal de isolamento, presos individualizados, isolados, sem qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Claro, isso é uma proposta ainda, um projeto, não se tem nem prazo, nem previsão, não se tem nada ainda de quando isso pode entrar em vigor. Mas é algo que está sendo estudado pelo Estado, porque, claro, uma operação dessas envolve muito custo, também envolve uma conversa com muitas instituições, então tendo um regime diferenciado aqui no Rio Grande do Sul facilitaria também esse tipo de operação. Lucas e Lu, é que assim, ó, o paliativo, mais cedo ou mais tarde, sai mais caro, não adianta. É o que a gente está falando também desse policiamento que o Lucas mencionou há pouco. O reforço foi feito. Caxias, por exemplo, na Serra, reforço no policiamento. Só que é o seguinte, está previsto até o dia 15, agora dia da eleição. E depois? Depois eu continuo aqui, a Lu continua aí, o Lucas continua. Então tem que ter uma coisa perene, tem que ter uma coisa permanente. Pois é, não seria mais fácil presídios para resolver isso aí. Resolver os nossos, né, Glauco? Né? Como você disse antes, né, Glauco? Bloquear o sinal de celular, a gente sabe. Todo mundo sabe que eles comandam o crime lá de dentro. Sinal lá dentro pega melhor do que fora. Pois é. E aí? Não seria mais fácil fazer isso, né? E Lucas, você que tem acompanhado... Eu vou dar uma experiência própria, Lu. Diga. Que recentemente eu estive na penitenciária de Canoas, que é uma penitenciária que é modelo aqui no Rio Grande do Sul, e a tecnologia é incrível. A partir do momento que a gente cruza o portão, o sinal do telefone já some totalmente. E hoje não, hoje a gente estava dentro do portão da penitenciária modulada Charqueadas, estivemos também em frente à penitenciária de alta segurança e por lá o celular normal, com 4G, 3G, com todo o sinal disponível. A gente sabe que é uma tecnologia bem difícil de ser colocada em prática, tem muitas dificuldades, muitas vezes esse bloqueador de sinal pode afetar também o sinal de moradores da região, então por isso que se tem essa dificuldade ainda hoje. Mas é uma tecnologia que funciona e funciona muito bem ali em Canoas. Imaginem, eu quero que vocês me ajudem a lembrar, imaginem se a gente tivesse um bloqueador de celular dentro dos presídios, quantos crimes a gente não teria aí, né, na área. Por exemplo, eu lembro aí do golpe dos nudes. O golpe dos nudes, o próprio delegado, a polícia diz, liderado de onde? Dentro da prisão. Agora esse aí, a facção lá do tráfico de drogas, fazia campeonatos de videogame para lavagem de dinheiro. Dá para fazer, Lu. Dá para fazer uma lista gigante. Dá para fazer esse bloqueio. E vou te dizer, lá em casa deve ter bloqueador. Tem lugar da casa que não pega o celular, viu? Pois é, quanto crime a gente poderia evitar só bloqueando esse celular, né, Lucas? E tem criminosos, Lu, que andam com um bloqueador de celular, de sinal. É algo que está sendo comum nas apreensões da polícia, principalmente com ladrões de carga, por exemplo, interceptam um caminhão e eles usam bloqueador portátil. Então é uma tecnologia que está aí, já está na mão dos criminosos e a gente torce que rapidamente esteja também em todos os presídios do Rio Grande do Sul, principalmente na PASC. Tá certo. Muito obrigada, Lucas Abate, pelas informações. O Lucas acompanhou desde cedo essa grande operação aí de transferência dos presos para presídios federais e os bastidores estão lá na nossa página SBT RS Oficial lá no Facebook. E agora vamos falar um pouquinho de violência contra a mulher.
Vamos mudar um pouquinho, mas seguimos aí na área da segurança, porque nesse domingo, centenas de mulheres protestaram na Redenção aqui em Porto Alegre, pedindo justiça para aquela influenciadora digital, Mariana Ferrer. De olho na tela. Não seremos silenciadas. A mensagem estampada em cartazes ganhou voz durante o ato de centenas de mulheres em frente ao monumento expedicionário no Parque Farroupilha. A gente já está cansada de ser silenciada, de ir para a justiça e não acontecer nada. O protesto pediu justiça por Mari Ferrer e por todas as vítimas de violência. Muitos homens estupram e não são nem denunciados. A manifestação fez críticas à absolvição do empresário André de Camargo Aranha, suspeito de estuprar a influenciadora Mariana Ferrer em uma casa noturna de Florianópolis em 2018. O promotor usou a tese de que o empresário não teve a intenção de cometer o crime, ou estupro culposo. O caso ganhou repercussão na última semana após o site The Intercept Brasil divulgar trechos da audiência em que o advogado do acusado insulta a jovem de 23 anos. Peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. A conduta do advogado e do juiz geraram revolta. Manipular essa história de vídeo, só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Nós não aceitamos mais que nós sejamos culpadas pela violência que nós sofremos. O que aconteceu com a Mari é uma ilustração que veio a público do que acontece diariamente. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um estupro acontece a cada 8 minutos no país. É um momento de justiça por ela, mas por respeito e dignidade para todas as mulheres brasileiras. Pois é, você viu ali, né, na reportagem. Um estupro a cada 8 minutos, mas esse é um número oficial. Imagino que não é oficial, porque a maioria das vítimas não denuncia. E agora vocês sabem por quê? Eu já sabia, mas certamente o pessoal de casa achava, poxa, mas é só denunciar. Não é só denunciar. A maioria das cidades não tem sequer uma delegacia da mulher. Aqui em Porto Alegre a gente tem há algumas cidades com delegacia de mulher, com mulheres à frente da delegacia, fazendo esse atendimento maravilhoso a essas vítimas, mas grande parte das cidades não tem sequer uma delegacia da mulher. E as mulheres já chegam na delegacia já num atendimento de culpabilização, ou seja, se sentindo culpadas por terem sido estupradas. Imagina a situação, é um estupro. É um estupro, gente. As pessoas chegam lá e já se sentem culpadas. Tem que passar por um exame de corpo de delito. Vocês sabem como é que é esse exame? Eu não vou falar aqui. Mas a pessoa acabou de sofrer uma violência sem tamanho. Deveria ter um atendimento primoroso, um atendimento acolhedor. E, infelizmente, nem sempre isso acontece. Às vezes na parte policial, às vezes na parte judiciária, como a gente viu agora aqui. Nesse julgamento que acabou chamando a atenção, né, Glauco, para toda a sociedade, para uma rotina que acontece sempre. E não é só numa audiência de julgamento que as mulheres recebem esse tipo de ofensa e humilhação. É dentro de casa, é o tio, é a mãe que vai dizer assim, aquela ali foi estuprada. Ai, mas tu viu as fotos dela na rede social? Ah, mas tu viu o jeito que ela estava vestida? Ai, mas isso não é jeito de mulher se comportar. Chega, basta, gente. Nós, mulheres, estamos cansadas desse tipo de situação. A gente está cansada de ter que dizer que a gente precisa ter respeito. O feminismo não fala que a gente não quer, que a gente não gosta de homem, muito pelo contrário. O machismo prega a superioridade dos homens. Agora, o feminismo prega a igualdade, igualdade de direitos. Está na hora da gente virar essa chave, Glauco. Está na hora de começar a repreender os amigos por fazerem comentários maldosos, porque isso é a cultura de estupro. É uma cultura, é aquilo que está enraizado, que a gente nem se dá conta. E a gente tem que mudar. A gente precisa mudar. Tá na hora da gente começar a mudar essa mentalidade, né, Glauco? E quando eu falo nesse assunto, logo me vem à cabeça. Esse assunto da Mari Ferrer foi em Santa Catarina, e eu fico pensando no Rio Grande do Sul, que conforme a polícia mesmo, é um estado muito mais machista. Então, quantos casos acabam não vindo à tona? A gente não vai esperar que toda audiência a gente vai ter acesso às imagens, porque nem sempre em toda audiência vai ter isso aí também. Agora, no dia a dia, ajude, denuncie. O Rio Grande do Sul não merece esse rótulo. E a própria polícia sabe que nós somos
machistas. É verdade, Glauco. E a gente segue falando de violência porque agora tem um assunto que, meu Deus do céu. Foi preso o padrasto suspeito de estuprar a enteada em Viamão. E o agressor fez a vítima mentir, Glauco, que ela tinha sido abusada. E ela disse daí na época para a polícia que tinha sido outros homens, é isso? Olha que barbaridade, que assunto. Uma história terrível. Mais absurdo. Terrível. Olha só, o homem de 28 anos foi preso em Viamão na última sexta-feira. Ele é suspeito de abusar sexualmente da enteada, que na época do crime tinha 11 anos e ficou grávida. O bebê nasceu em janeiro. A vítima, que hoje tem 13 anos, relatou à polícia que os abusos aconteceram 2 vezes. Quando não era mais possível esconder a gravidez, ela foi obrigada pelo agressor a mentir que tinha sido estuprada na ida para a escola. Olha só, além da violência física, a violência mental, né, aquela superioridade descabida que não existe, o padrasto acabou confessando o crime e foi encaminhado para a coleta de material genético para comparação do DNA. O caso foi descoberto por causa da suspeita da escola da menor sobre o comportamento dela. E aí também aquela coisa que a gente sempre fala, a escola muitas vezes pode servir aí em um papel intermediário muito importante nesses casos de violência. 11 anos, né, Glauco? A gente lembra até daquele outro fato que aconteceu aí no país, que a menina queria retirar, né, a criança. Enfim, a criança não, porque ela estava, acho que há poucos meses ali de gravidez. Imagina agora esse caso dessa menina, 11 anos. É um monstro, né? 11 anos, teve um bebê, é uma criança, e um bebê originado por um estupro de um padrasto. Imagina a cabeça dessa criança, o padrasto, ou seja, aquele que deveria ser a figura de segurança, de família, né, em quem ela certamente confiava o seu amor. Muito triste. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos respirar, que a semana está começando pesada mesmo. Então, roda a vinheta, que é a hora do tempo. Respira, Estael, respira, porque a semana tá pesada. Tá pesada. Então, eu sei que a Estael tá até emocionada aqui. Mas eu tenho uma filha de 6 anos, então a gente pensa, né? Sim. 11 anos, aquilo ali. Sim, é inaceitável. E a mãe, onde é que estava, meu Deus? Pois é. A gente foi noticiando aqui, é muito pesado a gente pensar que uma menina de 11 anos foi abusada aí, sei lá por quanto tempo, e teve esse nenê. Mas vamos falar de boa notícia. Vamos falar. Porque, olha, para quem aí tá sofrendo com a estiagem seca há tanto tempo, né? Previsão de laninha esse ano. E a gente sabe que laninha é sinônimo de estiagem. Vem chuva essa semana, né, Estel? Bem chuva. A gente até vai colocar uma imagem de satélite aqui no ar para mostrar que já temos nuvens carregadas pelo Rio Grande do Sul, nuvens que podem trazer mais chuva. Já choveu aí em parte do estado do norte, mas vejam aqui, essa nebulosidade mais densa, assim, as nuvens mais carregadas com potencial de chuva, elas cobrem boa parte aqui do sul do Brasil, pegando Paraná, Santa Catarina e especialmente centro, norte e leste do estado. A gente vai colocar a imagem de radar para mostrar onde chove, porque nuvens não quer dizer que já está chovendo. A gente tem aí uma perspectiva dessa instabilidade ganhar força nas próximas horas, porque Lu é um sistema de baixa pressão atmosférica que favorece a formação dessas nuvens mais carregadas. A gente tem que lembrar que na semana passada fez frio, então a atmosfera está fria. Isso pode trazer granizo para o Rio Grande do Sul nas próximas horas. Aqui sim é a imagem de radar que mostra chuva. Então a gente tem nessas áreas coloridas aqui, desde Passo Fundo até a região de Vacaria, Lagoa Vermelha, pegando parte do litoral norte, aqui mesmo no Paranhana, algumas áreas com chuva fraca. Essas áreas em amarelo indicam chuva forte, então muita atenção a essas áreas mais próximas de Santa Catarina que podem ter temporais nas próximas horas e até mesmo com queda de granizo. Previsão para hoje à tarde é de que nós tenhamos, então, esse quadro de instabilidade mais concentrado na metade norte e leste. Claro, com nuvens, com chuva, a temperatura não sobe tanto. No final de semana chegamos a ter 38 graus em Santa Rosa. Hoje a gente vai aos 26, 19 graus em Caxias do Sul, 23 aqui na Grande Porto Alegre, 24 em Santa Maria. Né? Bem agradável. Bem agradável. 22 graus em Pelotas e 25 em Uruguaiana.
Tem chuva, Lu, mas ainda distante pouca coisa daquilo que seria o necessário para reverter o quadro de estiagem, que já é realidade em muitas regiões. Lá no noroeste, por exemplo? É, exatamente. Aqui noroeste, oeste, onde a chuva está fazendo mais falta. Fronteira com a Argentina, região das Missões, vejam, a previsão para os próximos 5 dias é de acumulados na casa de 10, 15 milímetros. E lá deixou de chover já 200, 300 milímetros nos últimos meses. Então já existe um quadro de estiagem nessas regiões que estão se preparando para o plantio da principal safra do Rio Grande do Sul, a safra de verão. Então a umidade que vai chegar com essa chuva ainda não traz condições boas do solo para que haja esse plantio. E a chuva se concentra aqui entre o centro e leste, acumulados que deverão ficar na casa aí de 20 a 30 milímetros. O que vai causar tudo isso é esse sistema de baixa pressão atmosférica que está se formando sobre o continente, vai ficar aqui formado, consolidado no Rio Grande, na altura do Rio Grande do Sul, no mar. Isso aqui na previsão para sexta-feira. Então, de hoje até sexta-feira, temos essa baixa pressão influenciando a condição meteorológica, muito mais no litoral, na Grande Porto Alegre, na Serra, onde devemos ter esse padrão ameno de temperatura, possibilidade de chuva e vento. O vento não quer ir embora. Nossa, vento de finados vem para ficar, vai até o Natal. Provavelmente vai até o Natal. E lá nas regiões onde precisa chover, o tempo vai abrir e aí nós devemos ter o calor retornando. Então, 34, 35 graus entre quinta e sexta-feira, pegando região das Missões, pegando região da fronteira oeste, pegando essa parte também do Médio e Alto Uruguai. E aqui na Grande Porto Alegre, na Serra, litoral, zona sul do estado, uma semana inteira de céu nublado, algum período ou outro de sol e a possibilidade de chuva. Temperatura nos próximos dias. Previsão para Porto Alegre. Hoje à tarde a gente não passa muito dos 22 graus. Amanhã, como o sol aparece um pouquinho mais, ainda com nuvens, a gente vai a 27 graus, 28 graus na quarta-feira e 26 na quinta. Então, esquentando mais a partir de amanhã, mas um padrão mais ameno, ali próximo do agradável. Tá certo, obrigada. Eu cheguei a ver ali o bom velhinho lá, o Papai Noel vindo ali naquele vendaval. Obrigada, Estael. Antes da gente encerrar, Glauco Paz, alguma novidade do Cudê, hein? Ele vai, não vai? Por enquanto não, mas eu acho que ele vai com o vento, viu? Se sobrar algum gaúcho até o final da semana, Estael, olha, como gremista, o pessoal vai quero voar, mais que vente, então. Não, por enquanto nada de novidade, a informação que a gente tem é reunião no Beira-Rio para definir a saída e quem sabe já, eu sei que contatos estão sendo feitos para o substituto do Cudê. Afinal de contas, a gente falou, né? Tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Libertadores, então o Inter tem que correr para achar um substituto para o Cudê. A questão da ida me parece que está sacramentada, é só definir como vai ser feito o pagamento, Lu. Tá certo, então. Obrigada, Glauco. Obrigada, Estael. E a qualquer momento vocês acompanham aí as novidades envolvendo aí o técnico do Internacional. 7h20. Tem Marcelo Chemali, Jeremias Werneck com todas as informações. E amanhã eu tô de volta. Tchau.